Meus lendários, você, que acompanhou essa lenda Flix, querendo saber por que nós conseguimos construir a obra em 6 dias, a sala de estudos em apenas 6 dias, E conforme eu prometido, eu vou trazer a resposta para vocês. Primeiramente, queria também entender qual a sua motivação em querer saber por que nós construímos essa obra em 6 dias. Talvez sua motivação seja apenas curiosidade, ou também você já tenha tido experiências, ouvido falar que obra atrasa, que estoura custo, Nós conseguimos fazer uma obra num prazo, essa chamada obra em 6 dias, chama a atenção. Então talvez você esteja curioso para saber, poxa, eles já atenderam o prazo e conseguimos trabalhar dentro de um custo esperado. Então nós, hoje, eu vou trazer para você a resposta por que nós conseguimos construir uma obra em 6 dias, dentro do custo, dentro do prazo e dentro da qualidade. Vamos lá, 5W2H, são 7 palavras, 5 com W e 2 com H, que vem do inglês, que traduzindo para o português é por quê, quem, como, quando, quanto e onde, 7 palavras, e através desses conceitos, que você pode aplicar para tudo na sua vida, nós aplicamos aqui para conseguir construir essa obra em apenas 6 dias. Então, número 1, o que tem que ser feito, o que tem que ser construído? Então é importante você ter bem definido o escopo, do que você tem que atender. Talvez você queira construir a casa própria dos sonhos para a sua família, você queira construir um ambiente, uma construção comercial, e nós aqui, o nosso objetivo era construir uma sala de aula. Então ficou bem definido o que a gente precisava, construir uma sala de estudos. Ter isso definido, essa pergunta, o que? O que você vai fazer, o que vai ser construído? E para que você possa responder essa pergunta, você precisa de uma ferramenta, que é o projeto. Nós aqui, de uma forma muito rápida, nós pegamos um papel e desenhamos como seria construída esse ambiente. Então o projeto ele é o norte, ele vai te dar a diretriz de como vai ser definido, no teu escopo. Então, se você quer ter êxito, se você quer ter sucesso na sua obra, na sua construção, sem projeto, dificilmente você vai conseguir realizar esse propósito. No caso aqui, a gente tinha muito pouco tempo. Eu sei fazer projeto no AutoCAD, eu sei usar o Revit, mas no caso ali, nós não tínhamos tempo para poder executar essa forma. Então, o que eu tive que fazer? A gente teve que fazer ali caneta e papel e fizemos na mão mesmo. Fizemos um projeto elétrico ali na mão. Mas por quê? Porque nós temos o fundamento. Então, sem projeto, vai ficar muito difícil você realizar o seu propósito. Número 2, por quê? Qual a razão? Qual é o propósito? Você precisa ter uma resposta para essa pergunta. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a razão inabalável pelo qual você está trabalhando? Então você precisa achar a sua motivação para fazer essa obra. Para o nosso cliente, o Corpo de Bombeiros, eles precisavam dar condições para que os alunos pudessem adquirir conhecimento, fossem preparados para poder desempenhar essa nova função. Então esse era o propósito. E nós, como profissionais, nós temos um objetivo. Qual é a tua motivação para fazer essa obra? E é muito importante você ter com você o propósito, o objetivo, a razão pelo qual você está trabalhando, para você motivar o tópico número 3, que é o quem, Quem eu vou substituir pela equipe. Então, para que você consiga realizar a obra, você precisa de gente, precisa de efetivo, precisa de mão de obra. Então você precisa ter uma equipe ao teu lado. No nosso caso aqui, cada um precisa ter bem definido o que vai fazer. Então nós temos lá engenharia, nós temos o mestre, nós temos técnico, nós temos o encarregado, nós temos os profissionais e nós temos o ajudante. Então você tem ali uma pirâmide, uma hierarquia de funções. No entanto, é importante você ter consciência de inverter essa pirâmide, onde as pessoas que teoricamente estão num cargo acima, elas têm que trabalhar, dar condição para que essa equipe possa produzir. Na verdade, os artistas do espetáculo
etapas foi o pedreiro, foi o gesseiro, foi o pintor, né, o ajudante. E quem comanda, né, quanto a pessoa que está no cargo de uma função mais alta, ela tem que entender de dar condições para que essas pessoas possam trabalhar. Você precisa ter ao teu lado pessoas motivadas, pessoas comprometidas, pessoas competentes que sabem o que vai fazer. Então, um dos segredos, né, muito fundamental para que a gente conseguisse cumprir esse propósito em apenas 6 dias é ter pessoas. Você precisa entender qual é a necessidade daquela pessoa e você suprir para que ela, né, esteja engajada no teu objetivo. Você precisa dar condições para que essa pessoa, né, consiga trabalhar e agregar, né, valores ao propósito pelo qual você vai conseguir. Então, o número 3, equipe. Sem equipe não funciona. Onde? Essa é a pergunta número 4. E aí você substitui pela palavra local. Então, quando você quer construir a sua casa, né, você precisa saber aonde você vai morar. Então, como engenheiro, né, nós temos capacidade de dar suporte, né, às pessoas definindo, olhando questões como topografia, localidade, tipo de terreno, né. No nosso caso aqui, nós precisávamos definir, escolher o melhor cenário porque o tempo era curto, precisávamos, né, construir de uma forma rápida. Então foi definido, né, que aqui num determinado lugar do nosso quartel, né, um local que nos possibilitasse fazer de forma rápida. Então nós já tínhamos 2 paredes construídas, nós já tínhamos, né, uma cobertura, uma laje em cima, porque era um estacionamento de um prédio. Então nós já tínhamos escolhemos um bom lugar para poder fazer essa construção de sala de aula. E nós tínhamos que completar, né, adequar aquele ambiente. Então a definição do local, aonde você vai morar, aonde você vai construir, é muito importante. Então essa é a pergunta número 4. Onde? Qual é o local? Então nós escolhemos, nós fomos assertivos na escolha do local para poder construir. Número 5. Como? Né? Como você vai construir? Você já está definido o que você tem que fazer, com quem você vai trabalhar, como que você vai executar. Essa palavra como, transformando para a nossa área da engenharia, eu vou substituir por técnicas construtivas, né? Então nós precisávamos escolher as melhores técnicas para edificar. Nós já tínhamos, né, uma parede construída no formato de um L, né, a parede dos fundos de uma lateral. Então nós tínhamos que construir essa parede, fechar o retângulo, né? Nós poderíamos ter escolhido, né, a alvenaria convencional. No entanto, levaria mais tempo, porque nós teríamos que assentar o bloco, nós não poderíamos, né, apertar a alvenaria, encostar ela na viga, né, porque ela precisa ter um tempo de acomodação. Se a gente encostasse, apareceria trincas. Então é importante você conhecer as técnicas construtivas. Então, e além de levantar os blocos, a gente teria que levar chapiscar. Eu preciso esperar esse chapisco curar para depois poder embolsar e depois vir a etapa de pintura. Então nós definimos escolher uma parede de drywall, né, onde nós tínhamos um ambiente externo e um ambiente interno. Essa parede de drywall é uma construção seca, mais limpa, né, e onde a gente só teve que construir a parede, plaquear e a pintura veio. Então nós pulamos muitas etapas. Então a parede de drywall, né, a gente colocou a placa branca para o lado de dentro, que é a placa ST, que é para ambiente seco, e usamos uma placa verde, né, a RU, resistente à umidade, para o lado de fora. No entanto, é importante observar o seguinte: essa placa, né, verde, ela é resistente à umidade, não é para receber contato direto com a água. No entanto, né, como ela estaria sendo usada no ambiente externo, nós tínhamos um beiral, né, que protegia ela de incidência de chuva. Nós, nas 2 primeiras fiadas, nós construímos com bloco de concreto, enchendo esse bloco, né, de massa, e levedizamos esse bloco por fora, porque sim, ali naquelas primeiras camadas a água de chuva iria incidir sobre ela, né? Então nós construímos 2 fiadas de bloco de concreto e em seguida construímos a parede de drywall dessa forma que eu falei. A placa verde resistente à umidade para o lado de fora e a placa branca para o lado de dentro. Nós tínhamos um problema, né? Então, nessa pergunta, né, do como, né, você tem problemas, você tem que identificar os problemas para poder propor soluções. As técnicas construtivas são soluções para esses problemas. Nós tínhamos um desnível de piso e a água da rua vinha toda em direção para
sala de aula. Então nós tivemos que construir uma rede de drenagem para poder captar essa água, e nós tínhamos que, e ficaria muito oneroso se nós concretássemos, né, 20 centímetros, 24 centímetros de concreto. Então nós pegamos material da própria obra, que nós temos outras obras aqui, fizemos enchimento, né, com o material, só precisava encher, e depois concretamos uma camada, gerando economia de material e sendo muito mais rápido. Então a técnica construtiva, né, o como você vai construir, é muito importante você ser assertivo quais são as melhores técnicas que você vai executar. Então essa aí eu respondo a pergunta número 5. Vamos agora para a pergunta número 6. Número 6, né? Uma pergunta que não quer calar. Quando você fala em fazer uma obra, uma das coisas que a pessoa primeiramente pergunta é: quanto tempo vai ficar pronta? Nós aqui já tínhamos definido que essa obra precisava ficar pronta em 6 dias. Então, se você construir uma obra e você não quer postergar, até porque quanto mais tempo você levar a obra, ela vai ficar mais cara, ela vai ficar cansativa, desgastante, você precisa de uma ferramenta chamada cronograma. Então nós, naquele primeiro dia ali de obra, antes, quando foi nos dada a demanda, nós de forma muito improvisada pegamos ali uma folha de papel, caneta e juntamos, né, conhecimentos e fomos elaborar o cronograma de obra. Um cronograma de obra, né, a gente precisou definir as atividades que seriam executadas, relacionando, montando nossa EAP, Estrutura Analítica de Projeto, onde a gente relaciona cada atividade que estaria acontecendo ali naquele lugar. E em seguida, nós estimamos tempo de duração para cada tipo de tarefa, sequenciamos aquela tarefa e distribuímos ao longo do dia. Então nós precisamos ter um cronograma de obra. Não funciona, você não consegue realizar um propósito, atender um prazo, né, se você não tiver bem definido um cronograma de obra. A verdadeira pergunta que o pessoal também costuma perguntar, né, quando vai construir uma casa ou uma edificação qualquer, é quanto custa, né? Essa resposta, quanto custa, você responde através de um orçamento. Então é necessário fazer um orçamento de obra. Então nós ali, né, naquele momento quando nós escrevemos as atividades, nós fomos relacionar os recursos que nós usaríamos, né, para fazer aquelas atividades. Então todo serviço ele é composto por 3 coisas: material, mão de obra e equipamento. A mão de obra nós já tínhamos aqui, né, nós já respondemos com a pergunta quem, né, qual seria a mão de obra. Então você ainda não tem, você precisaria contratar a mão de obra. 2, materiais, né, quais são os materiais que a gente utilizaria? Então nós relacionamos os materiais que a gente precisava e os materiais, no nosso caso aqui nós já tínhamos um material em estoque, e o que a gente não tinha, né, nós corremos atrás para providenciar. No entanto, né, nós precisamos fazer dentro de um limite, dentro de um teto, né, de gastos, né? Então nós precisamos entrar em contato com o mercado, fazer cotação, né, de forma que a gente não pague mais do que a gente recebe. E o que a ferramenta que vai nos ajudar para que a gente possa responder bem essa pergunta, quanto custa, é através de um bom orçamento de obra. Então, num tempo muito rápido, todas as atividades que acontecer, nós fazemos um estudo de viabilidade, né, comparando o que a gente recebe com o que a gente vai pagar. Então, isso eu respondo a pergunta número 7. Então, foram isso, 7 perguntas, 7 formas, né, 7 perguntas que nós aplicamos para conseguir construir essa obra em apenas 6 dias. Esses conceitos eles são fundamentais. Então aqui era uma obra de aproximadamente 50 metros quadrados que você pode aplicar para qualquer obra. Tendo esses princípios, esses fundamentos, você vai conseguir chegar lá.